Vamos agora para a segunda parte da aula de métodos anônimos. É uma coisa que eu queria explicar, que realmente, se eu não explicar isso, não vai dar para ficar entendido as promises, no caso, né? O retorno das promises. Bom, eu posso ter métodos que eles executam outros métodos que são colocados como parâmetros, que é comum a gente chamar isso de callback. Por exemplo, vou ver se eu consigo criar aqui um método que faça sentido. Eu vou criar aqui um método, um let, executar. Ele não vai fazer muito sentido, espero que isso não atrapalhe o entendimento. Operação, pronto. O que ele faz? Ele vai receber aqui o nome da operação, que é uma string, e vai receber a operação, que é um N. Então, eu já estou utilizando a nova metodologia, já é um método anônimo com arrow function, né? Então aqui, eu vou colocar o ponto e vírgula para não esquecer, é uma coisa que geralmente se esquece. Eu vou até diminuir mais aqui para ficar mais fácil. Pronto. Esse método aqui, o que ele faz? Ele recebe como parâmetro outro método, veja que coisa interessante. E o que ele faz é imprimir o nome da operação, isso aqui é o nome da operação, e chamar esse outro método. Daí, quando ele chamar esse outro método, ele já não sabe, quem vai definir o resto da operação é o que esse método vai fazer. Então, veja só, ele vai fazer assim, console log, o nome da operação, e teoricamente ele ia fazer isso aqui, operação, chamar esse método, que é o que está sendo passado aqui. Como é que eu chamo essa função? Digamos que eu tenho que criar esse método de operação. Aqui eu estou só declarando o método, eu não estou chamando ainda. Então, se eu fosse chamar esse método, eu tenho que fazer isso. Executar a operação e teria que informar o nome da operação. Vamos dizer aqui, operação 1. Mas o que eu iria botar aqui, já que isso aqui é na verdade um método, né? Então, para começo de explicação, eu teria que criar um outro método que vou chamar ele de operação, né? E já utilizando métodos anônimos, viu? Aqui, é operação. Que ele vai apenas, mais uma vez, como é só numa linha, eu iria fazer isso aqui, mas eu vou até fazer da maneira normal para ficar fácil de entender. Então vou logo botar aqui o ponto e vírgula no final. E o que esse método de operação vai fazer? Digamos que ele está realmente executando alguma coisa séria, mas o que ele vai fazer aqui, no nosso exemplo, é só imprimir assim, operação em operação em execução. Pronto, já imprimi isso. Como eu só precisei de uma linha para executar esse método, então eu vou reduzir ele para uma arrow function sem body, né? Ou seja, eu vou fazer isso aqui. E não vou mais precisar estar querendo usar os mesmos teclados do VS Code, mas ou as mesmas. Então, veja só. Como eu criei o método aqui, e na verdade eu estou utilizando o arrow function sem body, então aqui eu já posso, se o método já existe, eu já posso dizer que ele é que vem para cá. O que vai acontecer? Quando eu executar, ele vai entrar aqui, ele vai imprimir o nome da operação 1, e ele vai chamar esse método
que eu estou passando como parâmetro aqui, mas que método é esse? É esse aqui. Ou seja, então, isso significa que ele vai imprimir a operação e a execução, né? Então vamos executar. Veja só, ele imprimiu o nome da operação e chamou o outro método operação e execução. Só que tem uma maneira, ainda não vou nem para essa maneira ainda. Vamos criar aqui um negócio interessante. Ele, dessa vez, ele vai passar também um parâmetro para esse método. Vamos falar aqui um pouco. A diferença é que vai ser tudo do mesmo jeito. O problema é que ele vai pegar esse nome e vai passar também para esse método. Então, ó, a diferença é que o método está recebendo um parâmetro, que é esse nome. Optei por esse nome aqui. E como ele agora recebe um parâmetro, então eu vou ter que aqui na declaração do método dizer que ele recebe um parâmetro. Vou até colocar com outro nome para não achar que tem que ser o mesmo nome, né? Que é do tipo string. E a diferença é que ele vai colocar no log, ele vai colocar esse n que eu estou recebendo como parâmetro na frente. Ou seja, ele vai não só imprimir aqui operação e execução, mas ele vai imprimir o que ele recebeu como parâmetro, vírgula, operação e execução, que é isso aqui, né? Então, se eu for executar agora, vai ter apenas essa diferença, né? É um pouco lentinho esse computador, está até funcionando. Note, ó, que eu imprimi o nome, que é o que eu pedi aqui. Eu chamei a operação, só que agora eu estou chamando a operação passando parâmetro. E esse método e essa operação é um método que eu estou passando como parâmetro aqui para a função. Só que a diferença é que essa operação agora recebe um parâmetro. E o que ele faz? Ele pega esse parâmetro e apenas concatena com vírgula, operação e execução. Imprime duas coisas. Então aqui nós temos um método que chama outro, um método anônimo que chama outro método anônimo. E temos ainda a maneira mais reduzida de fazer isso, que é como a gente trabalha com promise, que é assim, depois de entendido isso aqui, a gente pode passar para a parte de promise. Vamos esquecer, vamos copiar isso aqui, vamos comentar por enquanto, e no lugar de eu criar aqui o método e atribuir ele aqui como parâmetro do primeiro método, do executar a operação, eu vou criar o próprio método aqui dentro mesmo, que é o comum de se fazer. Então, eu não tenho mais ponto e vírgula. Eu teria que aumentar mais aí a janela, só que eu vou dar uma linha aqui só para não ficar... Pronto. A diferença é que, veja só, eu estou, no lugar de eu ter criado o outro método aqui e colocado numa variável, não. Eu já estou criando o próprio método dentro do parâmetro que está pedindo o método, né? Eu estou criando o próprio método dentro do parâmetro que está pedindo o método. Eu poderia fazer o que eu quisesse aqui. Vou até mudar, porque aqui, eu vou mudar para um alert. Talvez funcione alert aqui para ficar mais fácil de entender. Vai dizer que não quer dizer que precisa ser a mesma coisa. E vamos executar. Então o que ele vai fazer? Ele vai imprimir a operação 1 e vai chamar o método que foi passado aqui, que é esse método que está sendo criado aqui mesmo, né? Que vai, se o editor aqui aceitar, ele vai emitir um alert, né? Ele está dizendo alert not defined, mas isso não é erro de programação, isso é porque esse esquema, esse editor aqui não aceita alert. Então vamos voltar para o console log mesmo, né? Mas lembrando que eu poderia fazer qualquer coisa aqui. Então vamos lá, executar. Pronto, você nota que ele fez a mesma coisa. A diferença é que a gente não declarou o método, a gente criou ele aqui dentro mesmo. Muitas pessoas gostam de reduzir mais ainda e não colocar o tipo, já que é um método que está sendo declarado dentro de um parâmetro, pode ficar muito grande
o nome se você não declarar o tipo. Então, eles simplesmente deixam a chamada assim. Vou até diminuir o tamanho desse texto para ficar mais fácil de entender. Não precisa dessa quebra de linha. Em execução. Tá, trazer ele para cá. Pronto, agora ficou tudo numa linha só, ficou mais fácil de entender. Aqui, o TypeScript ele não aceita sem até onde eu lembro, sem o N. Vamos ver se era erro meu. Talvez aceite. Talvez dê para reduzir mais ainda, dê para tirar até os parâmetros. Vamos ver aí o resultado. Tá aí, ó, aceitou. Ó, veja só que isso daqui foi a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que mais reduzindo ainda. Olha só, eu já tinha reduzido, tirado o body da função, já tinha deixado ela só numa linha, na função anônima. E agora eu estou só botando o parâmetro, o arrow, e o que ele deve fazer quando esse método chamar o que eu estou passando como parâmetro aqui. E pronto, essa foi uma parte definitiva, foi a parte final da aula de métodos anônimos, mas que eu tinha que fazer essa parte porque os retornos dos promises são todos feitos dessa maneira. Isso aqui nós chamamos, é comum a gente chamar isso aqui, que é um método passado como parâmetro, de callback. A gente chama isso de callback. E os retornos dos promises, que são, podemos dizer, a coisa mais utilizada em JavaScript, eu acho que 99% da programação do JavaScript é tudo promise, né? Então temos que saber que quase tudo lá é callback e tem que ser retornado dessa maneira aqui, né? A maneira mais apropriada atualmente. E é isso aí.